Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e hoje, 21 de dezembro, chegando aí a reta final do ano, vamos às notícias, do mercado na realidade. Vou falar até de jogadores aí que o Botafogo teve interessado. Vocês vão ver já já, começando pelo Matias Rojas. Quem não se lembra do Matias Rojas, que o Botafogo teve ali um namoro, com o jogador que era do Racing e acabou vindo, para o Corinthians, fechando com o Corinthians na ocasião, mas também ele, fez uma onda danada, pediu um salário altíssimo e eu achei na época que o Botafogo fez muito bem de abrir mão do jogador, que acabou não correspondendo lá no Timão, tá? E a informação que chega agora do canal Café do Setorista é que Matias Rojas seria um dos jogadores negociáveis nessa janela. Será que você ainda gostaria de ver o Matias Rojas com a camisa do Botafogo? Comenta aí embaixo, O jogador que teve 20 jogos pelo Corinthians, 2 assistências e nenhum gol. Eu achei que ele tivesse marcado algum gol, não marcou. Enfim, e ele tem um grande empecilho, que é justamente o seu salário. Um salário ali na casa de R$1 milhão, tá? Jogador de 28 anos, era grande destaque lá na Argentina, com a camisa do Racing, como eu disse, e acabou ainda não acontecendo no futebol brasileiro. Na época, o Corinthians pagou quase R$9 milhões só de luvas, tá? Pelo jogador. E o Corinthians está muito aí no mercado, se fala em Gabigol, se fala... Quase todo jogador que surge o nome, o Corinthians está ali na briga, Mas, obviamente, também vai dispensar muitos jogadores, como já dispensou o próprio Renato Augusto, que está vindo para o Fluminense, E Matias Rojas seria um desses jogadores aí que o Corinthians, poderia negociar. Comenta aí embaixo. Cachorrada hoje tá demais, hein? Desculpa, pessoal, É aleatório. Vou tentar fechar a porta aqui para ficar um pouco melhor o som. Pera aí. Aqui é desse jeito, na base do improviso. Vamos lá. Gabriel Veron, jogador que todo mundo lembra, surgiu no Palmeiras, tá lá no Porto, problemas de indisciplina, problema com lesões, e a primeira notícia que surgiu era de que o Botafogo estava interessado no jogador, Depois isso aí foi meio que desmentido, e a gente descobriu a verdade, é que era o próprio Porto estava oferecendo ele para alguns clubes do futebol brasileiro, por empréstimo, e acabou que quem mordeu a isca foi o Cruzeiro, O Botafogo disse que não tinha interesse em avançar com relação ao Gabriel Veron, E a informação do jornalista Vene Casagrande, do SBT, é que o Cruzeiro topou, fechar o empréstimo do jogador até dezembro de 2024. Vamos a outro jogador que quase foi do Botafogo. Galera, tô dando essas notícias, mas não é com o intuito da gente falar assim, o Botafogo só namora e vai lá outro clube e pega, chega na frente. Não é bem isso, porque a gente acabou de ver o exemplo do Matias Rojas, que muita gente lamentou quando ele não veio para o Botafogo, Era um jogador que a torcida desejava, e foi para o Corinthians e não deu certo no Corinthians. Então a gente tem que ver também que às vezes é livramento, Mas, enfim, o PVC trouxe outra notícia de um quase do Botafogo, e é uma notícia interessante pelo seguinte, para a gente ver, entender o quanto que o Botafogo está trabalhando ali, mineiramente, na surdina. Eu comentei aqui ontem, do Bruno Rodrigues, jogador do Cruzeiro, que foi destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que acertou com o Palmeiras, E o PVC, Paulo Vinícius Coelho, lá no canal do UOL, trouxe a informação de que quem brigou com o Palmeiras ali, cabeça a cabeça, segundo o PVC, foi justamente o Glorioso, tá? O Botafogo estava muito próximo de fechar com o Bruno Rodrigues. Palmeiras acabou tendo, acho que, mais paciência, no negócio e levando a melhor.
e adquiriu o jogador por 4,8 milhões de euros, tá? Então, se o Botafogo estava na briga por um jogador de quase 5 milhões de euros, a gente entende que o Botafogo tem, né, La Plata, né, tá com grana para investir, por isso que temos que ter paciência. Eu entendo da torcida tão ansiosa, né? Inclusive, ontem aconteceu um fato curioso, nem botei aqui no meu roteiro, mas eu me lembrei. Uma torcedora mandou uma mensagem para o John Textor, né? E o Fogão Net acabou publicando esses prints, né? A torcedora querendo saber, Textor, o Botafogo vai fazer contratações relevantes, né? Importantes? Estamos ansiosos? E o Textor disse que sim, mas que tudo, né? Em silêncio, com muita tranquilidade e destacando que às vezes notícias que surgem, né? Não são verídicas, né? Não são. Então, que ela tivesse calma. Então, toda a nossa torcida, vamos dar mais alguns dias aí de prazo até a gente ter um surto coletivo, né? Mas é verdade, galera. O Botafogo, brincadeiras à parte, está trabalhando, né? E procura sempre não vazar os nomes. Quando os nomes vazam, naturalmente a gente comenta aqui no canal, porque é a função, né? Justamente da mídia, né? Tanto a mídia oficial, digamos assim, como a mídia independente, que é o caso aqui do canal Botafogo Digital. Então, a informação do Jorge Nicola, que é justamente a transferência por 4,8 milhões do Bruno Rodrigues, tá? Com contrato até dezembro de 2028. Só para entender, esses 4,8 milhões representam 80% dos direitos econômicos do jogador. Então, Botafogo, segundo o PVC, teve ali na briga, Internacional chegou a estar na briga, o Vasco também demonstrou que tinha interesse, e ninguém sabia que o Botafogo estava também na disputa pelo jogador, e foi por muito pouco, né? Comenta aí embaixo se você acha que teria sido uma boa o Botafogo fechar com o Bruno Rodrigues. Eu acho que é um bom jogador, eu só não sei se valeria a pena um investimento desse tamanho, né? Desse montante de dinheiro. Né? O tempo dirá se o Palmeiras aí acertou na contratação. Outro jogador do quase, mas aí um quase mais antigo, a informação é do JP Fragoso, do Globo, que o Benjamin Hohlheiser, tá? Um jogador argentino, meio atacante de 23 anos, que é uma sensação do futebol argentino. Ele quase veio para o Botafogo. O Botafogo tinha muito interesse em trazê-lo na janela de meio de ano de 2022, tá? Então já faz um tempo. E agora parece que o destino do jogador vai ser o Benfica, tá? Ele que era do River Plate, aí ele saiu para o Estudiantes de La Plata, tá? Como agente livre, quer dizer, sem custos, e continuou muito bem lá no futebol argentino, como disse, uma das sensações do futebol hermano, né? E o Benfica aí deve pagar agora cerca de 9 milhões de euros, tá? Para contratar. Só que tem um detalhe, tem um outro clube na briga com o Benfica, tá? Não está ainda sacramentado que irá para o Benfica. Adivinha quem é? Corinthians. Corinthians está querendo, de uma hora para outra, o Corinthians está milionário, né? Pelo jeito. Está querendo todo mundo, né? Vamos lá. Então, ainda sobre o assunto do John Textor, né? O Textor, inclusive, desmentiu, tá? Para o Fogão Net ontem a notícia que até eu repassei aqui de que o Botafogo teria interesse no volante Jean Lucas do Santos, tá? Uma das coisas que atrapalha muito também é que o Jean Lucas tem um salário bastante alto, na casa dos 800 mil reais, tá? Mas, de qualquer maneira, o Textor disse que o Botafogo nunca teve interesse no jogador, o que a gente só reafirma é que o Botafogo tem interesse no João Paulo, goleiro, tá? Esse sim, o Botafogo está se preparando aí para formalizar uma proposta pelo jogador. Então, o Jean Lucas, segundo o Textor, o Botafogo nunca teve interessado. Beleza? Galera, saindo um pouco aí dessa parte de contratações, daqui a pouco eu volto para falar do assunto principal, que é o Lucas Alter, né? O Botafogo soltou uma nota oficial ontem, escrita ali pelo Tairo Arruda, enfim, muito importante, tá? Que o Botafogo continua negociando as suas dívidas, tá? Então, essa nota informou que o clube protocolou no TJ um plano de recuperação extrajudicial
para quitar as dívidas cíveis, tá? Que estão na casa ali dos 400 milhões de reais ao longo de 15 anos. Então, o Botafogo vai fazer esses pagamentos, né, ao longo desse período. E é importante que o Botafogo vai pagar não só jogadores, até citado, né, nessa nota, como o Rodrigo Becker, né, jogadores que ao longo dos anos foram colocando o Botafogo na justiça, né? Então o Botafogo reconhece que tem dívida com esses jogadores, então o Botafogo vai finalmente acertar essas dívidas, e a dívida principal desses 400 milhões, cerca de 100 milhões, era da Odebrecht, tá? Enfim, a empresa de construção, né? Que é uma loucura, é uma dívida que era inicialmente um empréstimo de 30 milhões da Odebrecht para o Botafogo, em 2013, na época do fechamento do Newton Santos, né? Ainda era Engenhão, e aí essa dívida foi aumentando, juros, enfim, chegou à casa dos 100 milhões, e agora o Botafogo conseguiu dar uma boa reduzida nisso, por isso o acordo, né? E aí mais uma vitória do Botafogo fora das 4 linhas, né? Muito importante. Bebam água, galera. Ó, meu copo aqui do Tiquinho. Bebam água que o calor tá demais. Vamos então falar do Lucas Alter, né? Notícia confirmada do interesse do Botafogo pelo zagueiro, né? Jovem zagueiro que atuou esse ano pelo Goiás, tá? Mas ele pertence ao Furacão, o Atlético Paranaense. A história do Lucas Alter é a seguinte: ele tem 23 anos, tá? Então, em 2016, naturalmente ele tinha 16 anos, ele chega no Atlético Paranaense e faz todas as etapas ali de base, né, do Furacão, que aliás é um clube conhecido, né, reconhecido no Brasil pela sua estrutura de base, né? E também tem um histórico, o Lucas Alter, de seleções de base do Brasil, tá? Ele passa a ser convocado sub-17, sub-20. Recentemente ele integrou a seleção brasileira campeã pan-americana lá no Chile, né? Foi colega de elenco aí do Matheus Nascimento, tá? Então é um jogador com um histórico bem interessante. Só que ele, 2016, chega na base. 2019, ele se profissionaliza lá no Atlético Paranaense, mas não tem muitas oportunidades, não consegue se firmar na equipe do Sul, né? Eu até imagino que o Thiago Nunes tenha participado dessa indicação, né? Até justamente por ter passado tanto tempo lá no Atlético Paranaense, com certeza conhece o jogador, né? E aí ele foi emprestado ao Goiás justamente para dar uma rodagem, jogou 54 jogos esse ano, tá? Pelo Goiás, fez 6 gols. A gente vai se lembrar, infelizmente, um dos gols foi contra a gente no Newton Santos, né? No que seria o Tiquinho Day, né? Aquela partida da polêmica do Tiquinho barrado pelo Bruno Lage. Depois o Tiquinho entra em campo no segundo tempo e empata o jogo, né? Mas quem tinha feito o gol de cabeça ali no primeiro tempo tinha sido justamente o Lucas Alter. É um bom zagueiro, né? Rápido, jovem, o perfil que o Botafogo busca justamente para substituir o Adrielson, que está aí na reta final de negociações com o Lyon, tá? Então é um bom alvo. Tem um problema, né? O Atlético Paranaense costuma endurecer muito as negociações, né? Tem uma certa, né, empáfia, né? O Atlético Paranaense. E aí a multa rescisória é alta, 20 milhões de reais. O Botafogo vai pagar 20 milhões de reais? Eu acredito que não, tá? Porque o contrato dele com o clube lá de Curitiba vai até dezembro de 2024. O que isso significa? Que em julho, no meio do ano, o Lucas Alter já vai estar livre para assinar um pré-contrato. Assinando um pré-contrato, ele sairia naturalmente de graça, né? Então, entre pagar 20 milhões e sair de graça, com certeza, 0,800, né? É a melhor opção. Vamos aguardar aí as próximas notícias, né? Mas o interesse já está formalizado, o Botafogo já fez contato com o Atlético Paranaense, né? Demonstrando interesse no jogador, e também existe a notícia que o jogador tem um bom relacionamento com a diretoria do Botafogo, né? A gente sabe que o próprio Alessandro Brito também tem passagem lá pelo Atlético Paranaense, né? Como eu falei, o próprio Thiago Nunes. Então,
se for depender da vontade do jogador, eu acredito que ele vai querer, sim, vir jogar no Fogão. Comenta aí embaixo se você acha uma boa, né? O Lucas Alter, né? Jovem jogador, com histórico de seleção brasileira, como eu disse, né? Vir substituir o Adrielson, né? Acho que é um perfil bem interessante do Lucas Alter, até pela idade dele, dá para ele jogar aqui durante um bom tempo e aí depois, quem sabe, até ainda render uma grana para o Fogão futuramente, seguindo os passos aí do Adrielson, que é inevitável, galera, é inevitável se o jogador se sair bem, né? Acabar indo ou para o próprio Lyon, ou para o Crystal Palace, ou para algum outro time, não necessariamente da Eagle Holding, né? Mas eu acho que realmente seria uma boa, tá? Me animei. É o tipo do reforço, né? Tanto o Lucas Alter como o João Paulo goleiro são reforços que a gente vê que são jogadores que chegariam para ser titular, né? Para assumir a titularidade. Então é isso que a gente está precisando. Vamos ter mais paciência um pouco, como pediu o Texas, a torcedora que mandou a mensagem para ele, né? Porque a gente sabe que não é fácil, são muitas negociações e por isso que o Botafogo tem que ter também tranquilidade. Vocês veem um exemplo, volto a dizer, do Matias Rojas, né? Ele não aconteceu no Corinthians, né? Chegou com status de grande craque do Campeonato Argentino e acabou nem se firmando na equipe titular, né? Que foi do Lucha, depois foi do Mano Menezes. O Corinthians também estava bagunçado esse ano, também não ajudou muito, né? De qualquer maneira, e aí, será que ainda o Botafogo teria interesse no jogador? Acho que não, acho que não. Acho que página virada, até pela maneira com que ele negociou com o Botafogo, não ficou legal, né? Não ficou legal. Beleza, pessoal? Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, o que você está esperando? Faça parte da família Canal Botafogo Digital, não custa nada. Só clicar lá, dá essa moral pra gente e comenta aí embaixo. Até porque também o YouTube vai entender, né, que esse engajamento de todos vocês, mesmo em período de férias, mesmo já nesse clima aí de natalino, né, de fim de ano, vai entender que o canal é importante e vai mostrar para outros botafoguenses, beleza? Tamo junto, amanhã tô de volta, abração.